E aí a gente hoje vai trabalhar com o estudo dos bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados os misericordiosos, ok? Esse estudo não é da revista atual, tá bom? Ele é da revista anterior, do segundo trimestre, tá? Porque como a gente se encontra semanalmente, nós esgotamos a revista, conseguimos esgotar ela, praticamente, porque a gente divide também com as jovens, né, que elas também fazem alguns estudos, então não tem como a gente usar todos eles aqui. Tem alguns estudos que tem muita teologia também, que também não é legal a gente trabalhar, porque o objetivo não é aqui, é mais um bate-papo, né, para a gente poder conversar, para a gente poder dizer o que pensa a respeito, para a gente poder trocar experiências. Então, nem todos os estudos da revista cabem nesse tipo de encontro, tá bom? Então, por isso que a gente seleciona uma boa parte e esgotamos aí a revista do terceiro trimestre, a do quarto trimestre já está chegando, a previsão de chegar é dia 2 de outubro, né? Já está no correio já. E vamos aguardar, né? Ainda não liberaram a revista online, não consegui comprar a minha, porque a minha eu só compro sempre em PDF, né? Ah, Raquel aí. Não consegui ainda, boa noite, não consegui ainda comprar a eletrônica, que eles liberam só no final do mês, né? Então, ela chegando, eu vou pelo menos tentar digitalizar para poder ter um plano B, se acontecer deles não colocarem na plataforma, né? Para a gente poder trabalhar, tá bom? Então, vamos lá. Bem-aventurados os misericordiosos. Eu fiquei muito feliz. Eu dei uma lida nesse estudo quando eu cheguei do serviço, e eu achei tão gostoso de estudar ele, gente. Tão... Mexeu assim, tanto assim no fundinho do coração. E vamos ver o que ele vai fazer no coração de vocês, tá bom? Vamos lá. Bem-aventurados os misericordiosos. Uma das ordens de Jesus para seus seguidores é que sejamos misericordiosos como o nosso Pai Celeste é misericordioso. Está lá em Lucas 6,36. Ele afirmou no Sermão da Montanha, ou no Sermão do Monte, que são bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Perceba que é uma moeda de troca? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, ok? Mas o que significa ser misericordiosa? Quais são as ações de uma mulher cristã misericordiosa? Para responder essas perguntas, Jesus contou uma parábola. Olha só. Um homem descia de Jerusalém, bem conhecida, né? Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhes tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho, e vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois, colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: qual destes 3 lhe parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Tá? O trecho está em Lucas, capítulo 10, dos versos 30 até o 37. Nessa história contada por Jesus a um doutor da lei, temos 4 personagens. Então, vamos lá analisar esses 4 personagens. O primeiro é a vítima dos assaltantes. É aquele que necessita de ajuda. O segundo e o terceiro são judeus que faziam parte da elite religiosa. Um sacerdote e um levita. Tinham posições altas aí de liderança. O quarto é um samaritano. Além dessas informações, não se sabe mais nada a respeito desses personagens. Depois de relatar a reação dos 3 últimos homens ao primeiro, Jesus perguntou ao seu ouvinte quem havia sido o próximo do homem que tinha sido vítima dos bandidos. Por mais que possa ter sido doloroso para
um judeu reconhecer que um samaritano havia sido o herói da história, uma vez que os judeus não se davam bem com os samaritanos, uma história antiga, que já perdurava por muitos séculos, ele não teve outra alternativa a não ser reconhecer a grandeza daquele homem, o que usou de misericórdia para com ele. Jesus então lhe disse: vá e faça o mesmo. A resposta dada ao doutor da lei serve para nós hoje. Nós devemos fazer o mesmo que fez o samaritano. Devemos ser aquelas que têm misericórdia e que agem com misericórdia. Pergunto para vocês, a gente consegue fazer isso o tempo todo? Às vezes é desafiador. Por quê? A vida corrida que a gente leva, a gente vai correndo, vai no banco, vai no mercado, vai fazer isso, fazer aquilo. Quantas pessoas a gente encontra pela rua precisando de um apoio e aí a gente não consegue parar para poder alimentar, para poder... Às vezes não tem condições financeiras, né? Às vezes está ali sem recurso, está só com o dinheiro da passagem, às vezes vai fazer alguma coisa, vai no banco, vai resolver algum problema e não tem como ajudar. E aí, às vezes, o coração pesa, que você fala, caramba, eu queria ajudar de alguma forma, mas eu não tenho condições. Aí você fala para a pessoa, olha, eu queria muito te ajudar. Isso acontece também no semáforo, com quem está dirigindo. Né? Você para no semáforo dos cruzamentos da vida, aí vem sempre alguém, oh, você tem uma moeda, você tem isso, você tem aquilo, tal. E aí, às vezes, eu limpo o console do carro, não sobra moeda nenhuma, eu olho para a cara da pessoa e falo, me perdoe, mas hoje eu estou realmente sem nada. Né? Independente do que ela vai, para que ela vai usar o dinheiro. Não nos cabe julgar para que, não vou dar porque tem pessoas que falam assim, eu não vou dar porque vai usar droga. Eu não vou dar porque vai beber, eu não vou dar porque... Não nos cabe. Não nos cabe julgar o que a pessoa vai fazer com o dinheiro. Deus, ele quer conhecer o nosso coração, ele quer saber como é que está dentro do nosso coração. E o nosso coração é um coração misericordioso, pelo menos assim que a gente tem trabalhado desde que a gente conheceu Jesus. É assim que a gente tem buscado ser. É assim que Jesus tem trabalhado na nossa vida, né? Então, assim, vamos tentar fazer o que a gente puder, né? Às vezes não é o suficiente, mas como a gente disse no estudo passado, aquela historinha do beija-flor que estava com um pouquinho de água no biquinho. Mas você acha que você vai apagar o incêndio com essa água que está no seu biquinho? Não, mas eu vou fazer a minha parte. Eu estou fazendo a minha parte. Eu sei que sozinho eu não vou conseguir apagar o incêndio, mas eu estou tranquilo porque eu estou fazendo a minha parte. É sobre isso, tá, gente? A mulher misericordiosa não espera um pedido de ajuda. É onde entra o nosso feeling. Vamos lá. A vítima dos assaltantes foi deixada na estrada nua, ferida e à beira da morte. Estava debilitada demais até para pedir ajuda, talvez até inconsciente. O samaritano não precisou ouvir um grito de socorro ou um pedido tímido de ajuda para perceber que diante dele estava alguém que precisava ser socorrido imediatamente. Nem sempre as pessoas expressarão sua necessidade de ajuda. Isso é muito importante, gente. Algumas terão medo ou vergonha, outras sequer terão forças para fazer um clamor. Por isso, precisamos treinar nossos sentidos para reconhecer as situações que precisam de nossa resposta amorosa de cuidado. Precisamos ser sensíveis para perceber aqueles ao nosso redor que precisam ser acudidos. Não se trata de ter um sexto sentido ou tentar adivinhar do que as pessoas precisam. Trata-se de prestarmos atenção no outro, não apenas em nós mesmos. Trata-se de não nos ocuparmos tanto com nossas próprias necessidades a ponto de ficarmos cegas e insensíveis às necessidades das pessoas ao nosso redor. Quantas pessoas há nas nossas igrejas com necessidades físicas, emocionais e até espirituais, mas negligenciadas e ignoradas por nós, porque estamos concentradas nos nossos próprios ferimentos. Não espere ouvir um pedido para oferecer ajuda a quem está precisando. Eu achei muito interessante esse parágrafo que ela coloca o seguinte: quantas pessoas há nas nossas igrejas com necessidades físicas, emocionais e até espirituais, mas negligenciadas e ignoradas por nós, porque estamos concentradas nos nossos próprios ferimentos, tá? Gente, é assim que o diabo trabalha. Enquanto a gente está lambendo as nossas feridas, quem está ali do nosso lado está morrendo, e está morrendo sozinho,
e a gente não está fazendo nada por essas pessoas. Precisamos parar de lamber as nossas feridas, precisamos entender que o nosso problema não é o centro do universo, que o nosso problema não é o único problema do mundo e que todo mundo tem dificuldades. Outros conseguem superar, outros não conseguem. Esses que não conseguem precisam de ajuda. Ai, mas ela é muito fraca. Não, ela não é fraca. Ela é diferente de você. Não quer dizer que nós já falamos em estudos anteriores. A paulada que eu aguento pode ser que a Raquel não aguente. E vice-versa. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade, essa empatia de entender que todas nós somos singulares, somos únicas e somos diferentes. Tá? Às vezes, a irmã não fala nada, tá só o olhar ali, né, querendo encher d'água, querendo transbordar a qualquer momento. Esses dias eu peguei uma assim na igreja, né? Passei por ela, oi, tudo bem? Ela me deu um oi bem baixinho, eu falei, esse oi aí não é normal. Ela não é assim que ela me cumprimenta. Aí eu cheguei bem pertinho dela, eu falei, tá precisando tomar um café? Ela olhou para mim, os olhos cheios d'água. Tô precisando tomar um café. Falou bem baixinho. Tô precisando tomar um café. Eu falei, beleza, vamos embora. Vamos tomar um café. Vamos marcar um café. Né? A gente precisa ter essa sensibilidade, gente. A gente tem que cuidar uma da outra. Porque hoje a Lucilene está bem para cuidar de alguém. Amanhã ela vai precisar de cuidado. Hoje a Silvia está bem para cuidar de alguém. Amanhã ela que vai precisar de cuidado. Ela que vai precisar de alguém que vá na casa dela, faça um café e fala, vamos conversar, quero te ouvir, quero saber como você está, quero ouvir de você. Vocês percebem que a gente tem falado sobre isso em diversos estudos? A gente roda e cai no mesmo lugar, cuidar umas das outras. Eu acredito que Deus está querendo mostrar alguma coisa para esse departamento, para esse ministério. Está querendo mostrar alguma coisa. E, gente, as igrejas estão cheias de pessoas doentes, precisando de ajuda, precisando de apoio, precisando de alguém que a ouça, precisando de um ombro, precisando de um momento em que ela possa ser ouvida, que ela possa vomitar o que está engasgado dentro dela e que ela possa ser curada. E a cura começa aí, no falar, em ter alguém para ouvi-la. Tudo bem até aqui? Vamos lá. A mulher misericordiosa, ela se aproxima. Enquanto os religiosos judeus se afastaram ao ver o homem caído no caminho, o samaritano se aproximou dele. Estando próximo, ele pôde verificar as necessidades imediatas dele. Com tantas demandas pessoais, é natural que tenhamos a tendência de nos afastar daqueles que claramente precisam de ajuda. Mas, se quisermos ser a resposta misericordiosa às necessidades das pessoas, precisamos estar dispostos a nos aproximar delas. É na proximidade, no relacionamento íntimo, que identificamos as feridas que precisam ser curadas. A gente só vai conseguir saber do que a irmã está precisando se a gente se aproximar dela, se a gente ouvi-la, se a gente poder entender o que está acontecendo com ela e tentar ajudar de alguma forma. Às vezes, ela nem quer ajuda física, financeira, às vezes ela quer só alguém para escutar ela, só alguém para ouvi-la. Tá? E vou falar para vocês, isso para mim é uma dificuldade, vocês acreditam? De parar para ouvir, sabe por quê? Porque eu estava até conversando esses dias com meu marido. O meu coração é um coração administrativo. Por quê? Porque a minha rotina é resolver problema. A minha rotina é resolver problema. Então, eu fico lá no meu plantão, no meu serviço, 12 horas, sentada na minha sala, resolvendo problema. Os problemas chegam na minha mesa para eu resolver. Giane, a viatura não está funcionando. Giane, o rádio parou de funcionar. Giane, minha farda rasgou. Giane, preciso de café. Giane, eu fico o dia inteiro resolvendo o problema da tropa. O dia inteiro. E aí, o que acontece? Isso meio que se incorpora na minha vida, na minha personalidade. Resolver problema. E aí, às vezes, a pessoa ela não está querendo que eu resolva o problema dela, ela está querendo que eu ouça ela. Só que eu preciso me policiar de tal forma, porque a minha tendência é ouvir o que a pessoa está falando e já tentar resolver o problema dela de alguma forma. Por quê? Porque isso faz parte da minha rotina, de resolver problema. Então, a pessoa está falando, eu estou pensando, como é que eu posso resolver esse problema? Como é que eu posso resolver esse problema? E, às vezes, ela não quer que eu resolva o problema, mas ela quer me ouvir, quer ser ouvida. E a gente tem que ter essa sensibilidade, que, para mim, é uma dificuldade. Por conta desse meu perfil de resolver problema. A pessoa chega para mim com um problema, a minha tendência é querer resolver de alguma forma. E às vezes não é isso. Às vezes ela só quer ser ouvida.
Às vezes ela só quer desabafar. E a gente precisa ter essa sensibilidade. Tudo bem? Tranquilo? Me perdi. Aqui, achei. Relacione-se com as pessoas de sua comunidade eclesiástica, com a igreja. Não se isole, nem isole os outros. Sim, é certo que todas temos nossas demandas, mas a vida cristã é uma vida relacional, uma vida de proximidade. Há diversos versículos na Bíblia com a expressão uns aos outros. Olha só que coisa linda, gente. João 13:34. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros. Assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Efésios 4:32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. 1 Tessalonicenses 5:11. Portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Colossenses 3:16. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria. Hebreus 3:13. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje. Percebam que todos eles têm uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. Não é à toa que esse monte de versículo está ali na palavra de Deus para gente. Uns aos outros. É uma troca, gente. É uma troca, como eu disse anteriormente. Hoje é a Silvia que precisa de um apoio, amanhã sou eu. Amanhã sou eu que vou estar em casa, enrolada no meu lençol, no meu travesseiro, e precisando de alguém para vir me ver e falar assim: olha, vim te ver. Quero saber como você está, quero saber de você. Né? Precisamos cuidar umas das outras. A gente roda, 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 faz estudo de tudo que a gente cai no mesmo contexto. Precisamos cuidar umas das outras, tá? E enxergar dificuldades, enxergar problemas. Hoje, por exemplo, eu estava trabalhando em cima de um problema, para variar, resolvendo problema, né? Porque assim, nós temos uma adolescente que mora longe. E para poder fazer os estudos, para poder alcançar essa adolescente, é uma luta porque ela mora longe. E aí a gente precisa, eu conversei com a Bianca, falei, Bia, a gente precisa alcançar ela de alguma forma. E aí, qual foi a forma que a gente encontrou? Online. Online. A mãezinha dela está aqui na sala. Nos encontramos às 8 da noite, eu mandei mensagem para ela, e aí, tá de boa? Vamos fazer? Vamos fazer. E foi maravilhoso, foi um encontro muito gostoso. Eu falei para ela, terça-feira que vem tem? Ela, terça-feira que vem tem, eu quero. Eu falei, então vamos lá. Eu falei para a Bia. E ela amou também. Então, eu falei, Bia, a gente tem que alcançar ela de qualquer forma. Né? Eu falei, vamos dar um jeito. Como eu falei para a Bia, eu falei, Bia, estamos aqui. Deus sabe e ele vai conduzir da forma que ele entender. Só que a gente precisa alcançá-la de alguma forma. Nem que seja com sinal de fumaça no quintal, mas a gente vai ter que alcançar ela de alguma forma. Já conversei com ela para a gente tem um caderno de exame de etapas, vamos fazer domingo, a gente dá a tarefa para ela fazer, ó, leva para casa e faz, a gente conversa na terça-feira e vamos tentar alcançá-la de alguma forma, porque é uma fase complicada, uma fase que a cabeça está cheia de coisas novas, cheia de ideias, o mundo está ali bombardeando de coisas e elas precisam ser discipuladas, elas precisam ser alcançadas, elas precisam ser cuidadas, porque é uma fase que elas estão encerrando a formação do caráter delas. É sobre isso, gente. A gente fazer alguma coisa por elas, de alguma forma, por quem está ao nosso redor aqui, né? Não só para elas, mas para todo mundo. Tá? A gente buscar, ver uma dificuldade, né? E buscar soluções. Eu vejo muito a Elaine com as plenas falando a respeito disso. Né? Olha, a gente tem que se encontrar com elas, a gente tem que fazer um evento, alguma coisa, porque elas estão dispersas, e a gente precisa ver, elas gostam, é sobre isso, gente. É cuidar umas das outras. Tudo bem? Vamos ver. Não podemos obedecer a esses versículos que nós acabamos de citar se não nos relacionarmos uns com os outros, se não nos aproximarmos dos outros. Sim, é verdade que relacionamentos podem ferir. Podemos machucar e ser machucadas, mas relacionamentos podem ter o grande poder de curar corações feridos. Portanto, aproxime-se das pessoas sem medo. Você não conseguirá exercer misericórdia para com as pessoas se não se aproximar delas. Eu costumo dizer que a boca fala daquilo que está cheio o coração. E, às vezes, a pessoa ela tem o hábito de te tratar bem. Só que naquele dia, ela te deu uma patada que você foi parar lá na Conchinchina.
Tem alguma coisa errada. Se ela costuma te tratar bem, e naquele dia ela te dá uma resposta atravessada que você foi parar do outro lado da sala, tem alguma coisa errada. O coração dela tem alguma coisa que precisa ser consertado, que precisa ser revisto, tá? Então não é se afastando que a gente vai resolver o problema. Principalmente se a gente tem proximidade com essas pessoas. Vem cá, o que aconteceu? O que houve? O que aconteceu? Por que você está assim? Por que você está assado? Né? Hoje me deram meio que um puxãozinho de orelha. Não foi um puxão de orelha, foi algo gostoso de ler, né? Que uma pessoa muito querida mandou uma mensagem: olha, seja o que você estiver passando, Deus está aí, né? E está cuidando de tudo, né? E realmente, eu parei e pensei, realmente, eu precisava ler essa mensagem, eu precisava disso. E é isso, gente, a gente ter proximidade uma com a outra, no olhar, você já fala, vixe, deu ruim aí, tem alguma coisa errada. Esse olhar está diferente, esse tom de voz está diferente, essa postura está diferente, a irmã está afastada, está distante, não está vindo para a igreja, tem alguma coisa errada com ela. E é assim que o diabo trabalha, gente, ferindo os soldados. Ele não vai vir com os 2 pés no peito da gente, ele vai ferir devagarzinho para que a gente pare, né? Pare com as nossas tarefas, com as nossas coisas na obra de Deus, e a obra para junto. Né? 99% de vocês aqui tem quanto tempo de evangelho? Quanto tempo que são cristãos aqui? Não tem nenhuma nova convertida aqui na sala hoje. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Ele não vai vir para derrubar a gente, ele vai vir sorrateiramente para atrapalhar os nossos ministérios, os nossos departamentos. É assim que ele trabalha. E vou falar para vocês, pense num camarada super, ultra, mega paciente. É o Satanás. Ele tem toda a paciência do mundo. Se tem uma coisa de que ele não sofre, é de ansiedade. Ele vai fazer bem devagarzinho, sem pressa, sorrateiramente, tranquilamente. Quando você menos perceber, ele te derrubou. Precisamos ficar alertas, queridas, e cuidar de quem está ao nosso redor. Tá bom? A mulher misericordiosa faz sacrifícios, assim como o samaritano também fez. Depois dos cuidados iniciais, o samaritano percebeu que aquele homem precisava de cuidados mais intensivos para continuar cuidando do ferido. O homem colocou sobre o seu animal, ou seja, isso significa que ele renunciou ao seu transporte e seguiu a viagem a pé, com a pessoa, o ferido lá, com a vítima no animal, ele preferiu ir a pé para poder dar espaço para ele poder ser transportado. E ele sacrificou o seu conforto em função da necessidade daquele homem. Vivemos dias em que é difícil abrir mão do nosso conforto. Não queremos ter necessidade de alguma coisa, nem nos sentir desconfortáveis. Somos egoístas e mesquinhos. Quando oferecer ajuda significa abrir mão de algo, geralmente optamos por não oferecer essa ajuda. Ajudar o próximo, contudo, ser respostas às necessidades das pessoas envolve geralmente sacrifícios. Envolve ceder o nosso tempo, nossa energia e às vezes até os nossos recursos. A Bíblia afirma que o amor é sofredor. Fazer o bem, agir com misericórdia, pode custar o nosso conforto. Estamos dispostos a abrir mão de nós mesmas, do nosso eu, para obedecer a Deus? Estamos dispostas a abrir mão da nossa poltrona quentinha, da nossa televisão, da nossa Netflix, para ir levar marmita para aquele que está na rua, que está lá passando frio, que está lá precisando de ouvir uma palavra de conforto? Olha, eu trouxe uma jantinha para você, tem um cobertor também, tá afim? Vamos lá, vamos falar um pouquinho de Deus para você? Sair da zona de conforto. Quantas de nós estão dispostas a isso hoje? Quantas de nós? Tudo bem? Fica para nossa reflexão. A mulher misericordiosa, ela se compromete. O samaritano prestou o socorro emergencial de que o homem precisava, mas ele foi além. Ele assume, porque ele podia muito bem, você concorda comigo? Ele podia muito bem ter salvado aquela pessoa, verificou os sinais vitais, tá vivo, não vai morrer. Jogou lá o azeite nas feridas, botou lá um tamponamento lá para não sangrar mais. Ó, meu filho, agora você já tá bem, não vai morrer mais, tá bom? Então agora você pode ir embora, tome seu rumo. Ele foi muito mais além, tá? Ele assumiu com aquele homem um compromisso de longo prazo, pagando adiantado a hospedagem e demais necessidades dele, e comprometendo-se a voltar e pagar o que porventura faltasse.
Percebemos nessa atitude que o samaritano não fez simplesmente uma boa ação imediata para ficar com a consciência tranquila, como muitas vezes fazemos. Ele se comprometeu com a completa recuperação daquele homem, o que implicou um compromisso a longo prazo. Um exemplo clássico disso foi o que algumas irmãs fizeram com a nossa irmã Daiane. Foram até o fim. Não, vamos levar você sim, você vai ser restaurado em nome de Jesus, e vamos lá visitar, campanha de oração, jejum semanal pela vida da irmã, é sobre isso, gente. É abrir mão do seu conforto, do seu passeio com a sua família para ir lá visitar a irmã que está precisando de um apoio, que está com saudade, que precisa ser ouvida, que precisa ser de um abraço. É sobre isso. É isso mesmo. Isso é viver o evangelho. Isso é o evangelho na prática. Tudo bem? Não podemos ser imediatistas com as pessoas que precisam da nossa ajuda. Pelo contrário, precisamos ter disposição em ajudar enquanto for necessário. Estamos nós dispostas a nos comprometer com as pessoas em necessidade, mesmo que este comprometimento dure mais do que gostaríamos? É esse caso que a gente está falando. O tratamento dela vai durar mais de um ano. Vai durar mais de um ano. E todos os dias ela vai precisar de alguém que ore por ela. Toda semana ela vai precisar de um jejum pela vida dela e do esposo dela, da família dela. Até ela terminar, até ela ser vitoriosa, até ela sair de lá de cabeça erguida, com a vida dela reconstruída. Isso é o evangelho na prática, queridas. É sobre isso. Concluindo, os religiosos viram o homem, mas não reagiram à necessidade dele. O samaritano o viu e reagiu. Muitas pessoas ao nosso redor precisam de ajuda. Elas estão sendo vistas, mas ignoradas. Que nós sejamos aquelas que terão misericórdia delas. Que nossa misericórdia não seja apenas uma sensação de pena que sentimos no coração, mas que ela seja ações práticas em favor dos outros. Aproxime-se intencionalmente de uma pessoa esta semana, a fim de verificar como você pode ajudá-la em alguma necessidade pessoal e comprometa-se com essa ajuda. Nem que seja orar por ela. Irmã, eu sei que a tua luta está grande, mas olha, é o seguinte, vamos marcar um período de oração uma vez por semana, nós duas? Eu vou na sua casa, a gente toma um café, eu estou se vendo na minha casa, vamos orar junto? Vamos fazer uma campanha de oração para essa situação da tua vida ser derrubada, ou então ser reconstruída, se precisa de reconstrução? É correr junto, é trabalhar junto, é uma carregando a outra pela cintura. Porque o que faz o cordão de 3 dobras? É justamente sobre isso. Caminhar junto é muito melhor que caminhar sozinho. Isso é bíblico, tá? Para refletir, você já foi abençoada pela vida de alguém que teve misericórdia da sua vida e o ajudou em momento de necessidade? Você já agradeceu a essa pessoa e compartilhou com ela como essa ajuda fez diferença na sua vida? Se não, tire um momento para fazer isso. Coração grato. Como eu disse para vocês, hoje é a Alexandra que precisa de um apoio, amanhã sou eu. E ela vai parar o que ela está fazendo para me ajudar, para cuidar de mim, da minha vida, da minha saúde, para cuidar de mim, do meu coração. E o coração grato fica onde? Também faz parte do contexto. A gente ajuda um dia e no outro dia a gente é ajudado. E o nosso coração deve ser grato também. É sobre isso que ela está falando aqui, trazendo essa reflexão para nós. Tudo bem, gente? Encerramos o estudo por aqui, agradecemos por nós. Então, já aproveita, por favor, já peço que você coloque a Cristolândia feminina aí nas orações, tá? Vamos estar orando por essas meninas, tá, gente? Porque vocês estão vendo Deus fazendo as coisas, né? Vocês Pai, o Senhor sabe as dificuldades que nós encontramos, até mesmo para nós nos encontrarmos, Pai. Mas o Senhor nos proporcionou, o Senhor deu a inteligência ao homem para que nós pudéssemos falar sobre teu amor, o que é o id, o que é abraçar, o que é cuidar. Pai, eu te peço em nome de Jesus, coloca as pessoas certas no nosso coração para nós visitarmos. Pai, eu te peço em nome de Jesus, nos dê estratégia, Senhor, para trabalhar com essas almas que estão precisando da gente. Às vezes a gente nem percebe, Senhor. Nos dá, Senhor, discernimento para perceber quando uma irmã estiver precisando de um abraço, de um consolo. Em nome de Jesus, eu peço, Senhor, por mim mesma, Senhor, que muitas vezes eu passo desapercebida, Senhor, a essas coisas. Pai, eu te agradeço pela Cristiolândia, que está com novas vidas, porque é vidas que vai ser alcançada por teu reino, Senhor.
Eu te abro os portais do céu, Senhor, e envia obreiro naquele lugar para falar do teu amor, para falar do teu ide, para que saia missionária, Senhor, do seu santo evangelho pelo mundo, pregando e resgatando vidas, Pai. Dá recurso para cada irmã aqui, Senhor, que está presente nessa live, porque a gente possa fazer tantas coisas, Senhor, que nós temos que fazer pela igreja, pelos nossos próprios ministérios, ou por nós mesmas, Senhor, ou pela irmã que tem a necessidade. E abre os seus portais do céu, Senhor, nos dê recurso, nos dê sabedoria de administrar nosso dinheiro. Ah, Senhor, unge cada líder aqui desse grupo, cada mulher que está aqui presente, porque são mulheres, Senhor, que o Senhor separou e escolheu para essa noite, Pai. Em nome de Jesus, abençoa cada lar aqui, cada esposo, cada filho, cada neto, que todo intento do mal, Senhor, caia por terra em nome de Jesus. Que todo olhar de inveja do frecheiro, tudo aquilo que não vem de ti, Senhor, caia por terra em nome de Jesus, no meio dos nossos lares, das nossas famílias, Senhor. Eu te peço, Senhor de glória, pela Dai especialmente, Senhor, é nossa filha, é nossa irmã, e nós queremos, Senhor, vê-la de volta na obra, Pai, junto com o seu esposo, dando testemunho vivo e resgatando vidas, Pai. Porque a gente sabe que o final dessa história, a gente vai ver essa mulher resgatando vida como testemunha viva, Pai. Ela e seu esposo, Pai. Em nome de Jesus, visita seu esposo onde ele está, Senhor. Dai, Senhor, avivamento naquele homem, Senhor, de uma forma sobrenatural pelo seu amor, pelo seu ide, pelo seu santo evangelho. Já te agradecemos, Senhor, pela nossa liderança, por dar essa estratégia que a gente pode visitar. E, Senhor, põe no coração de cada irmã aqui, Senhor, uma pessoa para elas ir visitar essa semana. Para ela orar, para ela ir visitar, para ela abraçar. Em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, a lembrar daqueles que necessitam de nós. Desde já te agradeço, Pai, que dê uma boa noite de sono a cada uma, que nessa noite cada uma vai dormir em paz, vai dormir bem, vai dormir a noite toda, e amanhã será um dia de trabalho para muitas, que seja um dia descansado na tua presença. Carrega no colo, Pai, cada uma de nós, e nos guia amanhã nosso dia, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Gente, um beijo para vocês, bom descanso, durmam em paz, em nome de Jesus, tá bom? E terça-feira, então, a gente se encontra no mesmo bate-local, mesmo bate-horário, tá